E aí, turma, nossa aula de hoje vai ser sobre função quadrática ou polinomial do segundo grau. Então, aqui, olha, antes da gente definir a função quadrática, o que é uma função quadrática, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Uma situação, na verdade. A figura a seguir ilustra o momento do lançamento de uma bola de basquete para a cesta. Foi inserido o sistema de coordenadas cartesianas para representar a trajetória da bola, de modo que a altura h da bola, dada em função da distância horizontal x pela equação h, menos 0,1x ao quadrado mais 1,2x mais 2,5, com h e x medidos em metros. Então ele quer que tu determine a altura máxima atingida pela bola, né? Ele quer saber qual é essa altura máxima, bem aqui, ó. Seria um ponto bem aqui, mais ou menos. Ó. Quer saber qual é essa altura máxima, tá bom? E aí, como é que eu vou resolver esse tipo de equação? Eis a questão, né? Bom, então para resolver esse tipo de questão, a gente vai fazer o estudo da função quadrática, tá? Então, o que é uma função quadrática, tá? Ela é toda a função f de reais em reais, tá? Tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde esse a, esse b e esse c, eles pertencem aos números reais, tá? O conjunto dos números reais. E mais, o a, ele tem que ser diferente de zero, né? Por isso que ela é polinomial do segundo grau. Por quê? Porque tem um expoente aqui do segundo grau, tá? O expoente aqui é o quadrado, que é o 2 aqui, tá bom? Então, se esse a for igual a zero, esse cara aqui some. Aí deixa de ser função quadrática, tá? Então, vamos ver exemplos aqui, tá? Os exemplos aqui de função quadrática. Vamos lá aqui, exemplo A. Imagina aqui f de reais em reais, tá? Vou colocar aqui só o f de x. F de x igual a 3x quadrado mais 2x menos 1. E aí a gente vai identificar, né? Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, nesse caso aqui, o A é o cara que está sempre junto com o termo do x ao quadrado. Nesse caso aqui, o A é 3. E o B? O B é o termo que está junto do x. Nesse caso aqui, é 2. E o C é o termo que está sozinho, né? Nesse caso aqui é o menos 1. Certo? Vamos fazer aqui a letra B. Letra B. F de x igual a menos x ao quadrado mais 5. Olha lá, isso aqui a gente já mudou um pouquinho. Olha lá. O A vai ser quem? O A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aqui eu tenho menos, só que é o menos 1 que está acompanhando o x ao quadrado, né? E o meu B, quem vai ser o meu B aqui, pessoal? Olha, não tem termo x aqui, né? Então o meu B é 0, tá bom? Como não tem nenhum termo do x, significa que é o 0. 0 vezes x dá 0, ou seja, ele sumiu aqui embaixo. E o meu C é esse cara aqui que está sozinho, né? Que é o 5. Vamos lá para o exemplo, vamos para a letra C, né? Exemplo letra C aqui. F de x igual a 2x ao quadrado menos 3x. E aí, pessoal? O A vai ser o 2, tá? O B vai ser o menos 3. E o C, nesse caso, olha, não tem nenhum termo sozinho. Nesse caso, o C vai ser igual a 0. Vamos ver um último exemplo aqui de função quadrática. Último exemplo aqui. F de x igual a, não sei, 2x ao quadrado só. E aí, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Nesse caso, o meu A vai ser igual a 0. Desculpa, perdão, pessoal, perdão. Viajei na maionese aqui. Viajei na maionese. Vou apagar aqui. Viajei na maionese. Nesse caso aqui, o A é o termo que acompanha o x ao quadrado, ele vale 2. E agora sim, o B vale 0 e o C vale 0. Todo mundo vale
0, tá? Exceto o A, que vale 2. Entenderam, então? Podemos avançar? Valor de uma função, vamos lá. O que seria valor de uma função? Aí é parecido com a função afim, né? Vamos dar um exemplos aqui também de valor de função. Vamos dar exemplos. Então, seja a função f de reais em reais, domínio contra domínio, né? Tal que f de x é igual a x quadrado mais 5x mais 6. E aí ele pede, né? Calcule. Letra A. F de 1. Como é que eu vou calcular o f de 1, pessoal? Muito simples. Olha, tá vendo aqui que tem um x aqui dentro? Só que agora tem um 1 dentro do x. Então, onde tiver x, eu vou colocar o número 1, que é esse cara bem aqui. Tá bom? É só isso que é para fazer. Então, olha, o x, eu vou colocar 1 ao quadrado, mais 5 vezes... Não tem o x aqui? Vou colocar 1 mais 6. 1 ao quadrado vai dar 1. 5 vezes 1 dá 5, né? Mais 6. Vai dar 12, né? 5 mais 1, 6. 6 mais 6. Isso, cara, aqui vai dar 12. Fazer a letra B aqui. Letra B. F de 0. Vamos colocar um 0 aqui. E aí, agora no lugar do x eu coloco o 0. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 5 vezes 0. Apagar aqui que ficou feio. Mais 5 vezes 0 mais 6. 0 ao quadrado dá 0. 5 vezes 0 dá 0. Mais 6 vai sobrar só o 6. Então, repara só uma coisa, pessoal. Isso aqui são pares ordenados, tá? Esse aqui, olha, lembra que o f de x ele é igual a y, tá? Então, na verdade, eu tenho um par x, f de x. É um par ordenado. Se a gente pode olhar lá para o plano cartesiano. Então, quando eu faço o x valer 1, o meu f de 1 deu quanto aqui? Deu 12. Então, eu tenho uma coordenada 1, 12. Sistema de coordenadas, tá? E aqui é a mesma história, tá? Se o meu x é 0, e o meu f de 0 é 6, então eu teria um ponto 0 e 6 nessa função aqui de f de 0, tá bom? Acho que deu para entender, né? Fazer um último exemplo aqui, um exemplo C. Fazer aqui f de menos 1, f de menos 1. Vamos lá. Vai ficar como? Menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1 mais 6, né? Menos 1 ao quadrado, o menos, quando eu estou levado ao quadrado, ele fica positivo, vai dar mais 1. 5 vezes menos 1, mais com menos, vai dar menos 5, mais 6. Tá? Isso aí vai dar quanto? 2, né? 6 mais 1, 7, 7 menos 5 vai dar 2. Então, isso aqui vai me gerar um par, o x menos 1, olha, para quando o x for menos 1, o meu f de menos 1 vai dar 2. Então, esse é o par menos 1 e 2. Fechou, pessoal? O valor de uma função. Aqui o exercício, tá? Então, o gerador é um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Se a potência P em watts que certo gerador lança em um circuito elétrico é dado pela relação P de I, então ele tem uma relação aqui, P de I igual a 20I menos 5I ao quadrado, em que I é a intensidade da corrente elétrica, legal, que atravessa o gerador. Ele quer que tu determine o número de watts que expressa a potência P quando I igual a 3 amperes, tá? Então, filha, muito simples isso aqui, olha. I igual a 3 amperes, eu vou pegar esse I e vou jogar aqui dentro, tá bom? Então, eu vou querer agora, no lugar do I, aqui eu vou colocar o 3, eu quero P de 3. Quero saber qual é a potência para 3 amperes. 20 vezes no lugar do I eu coloco o 3, menos 5 vezes no lugar do I é o 3, só que aqui ele está elevado ao quadrado, né? Só fazer conta, pessoal. 3 vezes 20 dá 60, menos 5 vezes, primeiro eu faço aqui dentro, né, do parênteses, 3 ao quadrado vai dar 9,
vai ficar 60 menos 5 vezes 9, 45. Logo, a minha potência aqui de I vai ser quanto? 15 watt, né? Foi a unidade que ele me deu aí. Muito fácil para vocês, né, pessoal? Bem tranquilo. E o que seria a raiz de uma função quadrática? Vamos lá, vamos definir, né? A raiz da função quadrática é semelhante com como a gente definiu a raiz da função afim, tá? São os valores, só que na função afim era só um valor, né? Agora vão ser dois. São os valores de x para os quais f de x é igual a zero, tá? Então, exemplo aqui. Como é que eu calcularia as raízes de x quadrado mais 5x mais 6? Como é que eu calcularia isso aqui, pessoal? Bom, para a gente achar esse cara aí, a gente vai recair na equação do segundo grau. Por quê? Porque se esse cara aqui é o meu f de x, eu tenho que fazer o meu f de x ser igual a zero, né? Essa aqui é a definição para achar a raiz. Então, eu vou ter que fazer x quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Certo? E aí a gente recai na equação do segundo grau. Pessoal, lembram como é que a gente faz a equação do segundo grau? Bom, lembra da tal fórmula de Bhaskara? De onde ela vem? A fórmula de Bhaskara, ela resolve a equação desse tipo aqui, olha. Segundo grau, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma mágica aqui para vocês. Parece mágica, realmente. Eu vou passar esse c que está positivo, vou passar para o outro lado. Como ele está positivo, ele vai passar com sinal negativo, tá? Então vai ficar menos c. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar todo esse cara aqui por 4a. 4a vezes ax quadrado mais bx. E se eu multipliquei de um lado da equação, eu tenho que multiplicar por outro. Do outro lado também vai ficar menos 4a vezes o c que já estava aqui, né? Legal. E agora? Agora eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, né? Esse cara aqui eu multiplico com esse, e depois eu multiplico ele com esse cara bem aqui, tá? Então, 4a vezes ax quadrado, a vezes a vai dar a quadrado. Então, vai ficar 4a quadrado x ao quadrado. 4a vezes bx vai dar 4a bx igual a menos 4ac. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, mais uma mágica. Eu vou subtrair de b quadrado desse lado da equação e desse lado aqui. Vai ficar assim, olha. 4a quadrado x quadrado mais 4a bx menos o b ao quadrado igual a... Aliás, eu vou somar, tá? Em vez de subtrair, eu vou somar. Mais b quadrado. E aqui vai ficar b quadrado. Se eu fiz de um lado da equação, tenho que fazer do outro. B quadrado menos 4ac. Então, aqui o que foi que eu fiz, pessoal? Eu somei o b quadrado de um lado e somei do outro. Isso não altera a minha equação, tá bom? Agora, observa bem que todo esse cara bem aqui, isso é um trinômio do quadrado perfeito. Vamos lembrar lá do ensino fundamental. Esse cara todinho aí, ele é a mesma coisa que... Eu posso escrever ele da seguinte forma. 2ax, tá? 2ax mais b, tudo isso é elevado ao quadrado. Lembra lá, quadrado do primeiro vai dar esse cara bem aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar esse cara bem aqui, mais o segundo ao quadrado. Então, esse cara aqui, todinho de cima, é o mesmo que esse cara de baixo, só que de uma maneira simplificada, né? Quadrado da soma. Aqui do outro lado, eu só repito, b quadrado menos 4ac. Bom, e aí, quando a gente tem um número ao quadrado, como é que a gente resolve isso aqui? A gente pega esse cara, para tirar esse quadrado, a gente tem que extrair a raiz quadrada do outro lado. Mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado menos
4AC. Legal. Agora esse B está positivo, vou passar ele para o outro lado. Olha lá. Vai ficar 2AX igual a menos B. Tá? O B está positivo, ele vai passar negativo para o outro lado. Mais ou menos raiz quadrada de B quadrado menos 4AC. Certo? E aí? Bom, esse 2A está multiplicando o x. Vou fazer aqui agora. Olha. O meu x vai dar quem? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de B quadrado menos 4AC. Dividido, se esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo todo aquele cara aqui. E aí a gente chega aqui na famosa fórmula, né, de Bhaskara, que nem foi o Bhaskara, na verdade. É só no Brasil que chamam de fórmula de Bhaskara. Se foram vários matemáticos que chegaram nessa fórmula bem aqui, tá bom? E mais, pessoal, esse B quadrado menos 4C, a gente chama ele de delta, tá? Isso vai ser muito útil para a gente fazer determinadas análises. Por isso que a gente chama esse cara de delta. Entenderam o esquema aí? Então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver exemplo agora de equação do segundo. Então, pessoal, vamos ver os exemplos aqui. Exemplo A aqui, ó. X quadrado mais 5x mais 6, que era aquele que a gente viu no slide anterior, né? Igual a zero. Como é que eu resolvo? Como é que eu acho as raízes dessa função bem aí? Agora a gente já pode aplicar a fórmula, né? A gente já sabe, já lembra como é que é a fórmula, que ninguém lembrava mais, eu aposto. O delta, ele é B quadrado menos 4AC. Então, o meu A aqui, quem vai ser? O A é o termo que acompanha o x quadrado, no caso aqui vai ser 1, né? O meu B vai ser quem? É o termo que acompanha o x. Nesse caso aqui vai ser 5. E o meu C é o termo independente, é o cara que está sozinho, né? Nesse caso aqui vai ser o 6. Então vamos jogar na fórmula. B quadrado, 5A ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é o 6. 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24, né? Esse delta aqui vai ser igual a 1. Legal? Então, a minha raiz, ela vai ser do tipo menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B quadrado menos 4AC. Eu vou colocar só o delta, tá? Para simplificar. Dividido por 2 vezes A. Agora é só substituir. Então, o B é 5, né? Então, vai ficar menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que vale 1, tá aqui, a gente já calculou, né? Dividido por 2 vezes A, o A é 1, né? Então, vai ficar menos 5. Raiz quadrada de 1 dá 1, né? Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Bom, e aí? Aí, pessoal, que vem a sacada da função quadrática, né? Isso aqui sempre vai me gerar duas raízes, sempre. Vai me gerar uma raiz x1, tá? Que eu posso escrever como menos 5 mais 1 dividido por 2. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4, dividido por 2, que vai dar menos 2. E vai me gerar uma raiz x2. Menos 5, menos 1. Aqui eu botei mais, agora eu vou botar o menos, tá? Dividido por 2. Menos 5 menos 1 vai dar menos 6, né? Dividido por 2 vai dar menos o 3. Certo? Então eu tenho raízes menos 2 e menos 3. Essas seriam as raízes dessa minha função. E aí, pessoal, já prestem atenção, anotem aí. Isso aqui é muito importante. Toda vez que o meu delta for maior que zero, meu delta for maior que zero, sim, está aqui ele, olha, 1 é maior que zero. Meu delta foi maior que zero, tá? Esse cara aqui foi o delta. Delta maior que zero. Toda vez que meu delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes, reais e diferentes. Então, isso aqui vai me dar duas raízes reais e diferentes. Certo? Importante isso aqui. Agora vamos fazer um exemplo B aqui. Vamos fazer um exemplo B.
Exemplo B. X² menos 4x mais 4 igual a 0. Como é que eu calculo essa raiz aí? Então vamos lá, vamos repetir o procedimento, né? Vou achar o meu delta, que é b² menos 4ac. Vamos lá, quem é o meu a? O meu a é o 1, né? O termo que acompanha o x². Quem é o meu b? O menos 4, o termo que acompanha o x. E o meu c é o cara que está sozinho lá, o termo independente, vai dar 4. Então bora substituir aqui, né? b², olha só, pessoal, abram sempre um parênteses aqui, o b é menos 4. Menos 4 é o quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 4. Por que eu falo para vocês abrirem um parênteses? Menos 4, quando ele está ao quadrado, ele vai ficar positivo, né? Então, 4 vezes 4 dá 16. Esse cara aqui vai ficar mais 16 ou 16, né? Vai ficar positivo. E aqui vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 4. Isso vai dar menos 16. 16 menos 16, pessoal, vai dar 0. Legal, olha o que vai acontecer quando dá 0. De novo, a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Tá? O b é menos 4, olha só, presta atenção aqui também, tá? Tem o menos do 4 e tem o menos da fórmula. Então vai ficar menos 4. Tem 2 vezes o menos aí. Mais ou menos a raiz de delta, que é 0, né? Dividido por 2a. Perdão, dividido por... O a vale quanto aqui? Vale 1, né? Dividido por 2 vezes 1, tá? Então, menos com menos vai ficar positivo 4. Vai ficar 4 mais ou menos 0 dividido por 2. Isso aqui vai me gerar duas raízes? Vai. Só que presta atenção, o que vai acontecer? Quando eu fizer aqui 4 mais 0 dividido por 2, vai dar 4 dividido por 2, que vai dar 2. E quando eu for achar o meu x2 aqui, vai ficar 4 menos 0. 4 menos 0 também é 4, dividido por 2 também vai dar 2. Então, o que foi que aconteceu aqui, pessoal? Eu tive duas raízes, são duas, só que elas são iguais, tá? Então, toda vez que o delta aqui, ó, toda vez que o delta for igual a 0, eu vou ter duas raízes reais, tá? Elas são reais. E elas são iguais. Duas raízes reais e iguais. Certo? Vamos ver agora o último exemplo. O que acontece quando o delta é menor do que 0? Ó, pessoal, exemplo C agora. x² menos 4x mais 5 igual a 0. Olha só o que vai acontecer aqui. Vamos achar nosso delta aqui. b² menos 4ac. O a vale 1. O b vale menos 4, né? E o c vale 5. Tá? Então, vamos calcular. O delta vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes o c, que é 5. Menos 4 ao quadrado eu já sei que vai ficar positivo, vai dar 16. Tá? Menos 4 vezes 1 vezes 5 vai dar menos 20. E aí, 16 menos 20 dá menos 4. Vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. O b é menos 4, né? De novo vai ficar menos 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 dividido por 2 vezes 1, que o a vale 1, né? Então aí, menos com menos vai dar mais, né? Que vai dar mais 4. Pessoal, e como é que eu faço para achar a raiz quadrada de menos 4? Raiz quadrada de número negativo, pessoal, eu não consigo achar. Não vou conseguir achar isso aqui, ó. Não vou conseguir achar, não vou. Por quê? Porque essa raiz, ela está no campo dos números complexos. A gente não está estudando números complexos. Quando a gente estuda a função, a gente estuda de reais em reais. A gente não estuda complexos. Aí que está a questão do domínio e do contradomínio. Não tem complexos. Então, quando o delta for menor que 0, está aqui, ó, ele dá menos 4, né? Esse aqui é o delta. Quando ele for menor que 0,
a equação ou a função, né, não possui raízes reais. Vou colocar a equação, tá? A equação não possui raízes reais. Não possui raízes reais. Entenderam? Delta maior que zero, duas raízes reais é diferente. Delta menor que zero, não possui raízes reais. Delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. Fechou? Então, um exemplo aqui, ó, de equação de segundo grau. Na verdade, é um exercício, né? Não é um exemplo agora. O exemplo já passou. Os 180 alunos de uma escola estão dispostos de forma retangular em filas, de modo que o número de alunos de cada fila supera em 8 o número de filas. Então, vamos lá. Eles estão de forma retangular. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de uma forma melhor. Peraí. Vamos lá. Então, aí, ó, estão de forma retangular, né? E aí eles estão em filas, né? Aqui tem uma fila, outra fila. E aí eu não sei, na verdade, quantas filas tem, né? Vai embora. Eu sei que são 180 alunos. Sabemos que são 180 alunos. E aí, o número de alunos de cada fila, os alunos estão dispostos em filas dessa forma, né? Supera em 8 o número de filas. Então, o número de filas vai ser esse cara bem aqui, olha. Esse cara bem aqui vai ser o número de filas, tá? E esse cara bem aqui vai ser o número de alunos em cada fila. Número de alunos em cada fila. Vai ser na vertical. Então, esse número de alunos em cada fila supera em 8 o número de filas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui x filas, seria esse lado do retângulo aqui, ó, x filas, o número de alunos supera em 8. Tá? Então, aqui vai ser x mais 8. Repara que o meu desenho ficou totalmente fora de escala, né? Deveria ter sido um retângulo ao contrário. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. Vai dar certo do mesmo jeito. Só o desenho que ficou fora de escala. Porque eu estou falando que esse lado aqui é maior do que esse lado. Ficou estranho aqui. Né? Esse lado ficou maior que esse. Não tem problema. O que eu quero saber daí? Se isso aqui é um retângulo, tá? Vamos lembrar aqui, ó. Qual é a área de um retângulo? Qual é a área do retângulo? A área do retângulo, basta eu multiplicar os lados, né? É x vezes x mais 8. Só que isso aqui, pessoal, esse total da área vai ser o total de alunos, que são 180 alunos, tá bom? E aí, vamos lá. E agora? X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 8 vai dar 8x, tá? Esse 180 está positivo, ele vai passar negativo. Então, vamos calcular aqui meu delta, né? Delta é igual a b quadrado menos 4ac. O meu a aqui vale 1, o meu b vale 8, e o meu c vale menos 180, né? Então, o b aqui, olha, vai dar 8 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 180, né? Isso aqui vai dar 64. Menos por menos vai dar mais, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 720. Então, isso aqui vai dar 4. 784. Então, esse é o meu delta, tá? E a minha raiz aqui, pessoal, como é que vai ficar? Vai ficar x igual a menos b, eu vou fazer direto, tá? É menos b mais ou menos raiz de delta. Quem é o b? É 8. Então, vai ficar menos 8 mais ou menos a raiz do delta. Pessoal, a raiz desse cara bem aqui vai ser 28, tá? Se eu pegar aqui a raiz de 784, vai dar 28. Depois vocês confiram aí. Então, eu vou até apagar aqui, porque eu já vou colocar a raiz direto, tá?
direto aqui a raiz. Mais ou menos 28 dividido por 2. Então, isso aqui vai me gerar um x1 menos 8 mais 28 dividido por 2, né? Menos 8 mais 28 vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. E o meu x2 vai ser menos 8 menos 28 dividido por 2. Pessoal, isso aqui, menos 36 dividido por 2, vai dar menos 18, tá? Aqui vai dar menos 18. Pode haver menos 18 pessoas, menos 18 alunos? Não pode. Então, essa resposta aqui, ela está fora, tá bom? Esse cara aqui está fora. Não pode ter alunos negativos, menos 18 alunos. Esse cara aqui está fora. Eu só posso ficar com essa resposta 10. Mas aí eu volto para analisar a minha questão. Era exatamente isso que ele queria? Ele queria o número x. Quem é o x? O x é o número de filas. Eu sei que tem 10 filas. Só que ele não quer saber o número de filas. Ele quer saber quantos alunos há em cada fila. E o quantos alunos há em cada fila é exatamente na vertical. Ou seja, é o x mais 8. O x mais 8 é o que ele quer saber. Então, se o x vale 10, 10 mais 8 vai dar 18. Então, são 18 alunos em cada fila. Eu tenho 10 filas com 18 alunos, tá bom? Então, seria um negócio assim, né? Eu fiz errado. Seria um negócio assim, ó. Teria 10 filas aqui, ó. Fazer tudinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria assim, ó. 10 filas. E aqui eu teria 18 alunos. 10 vezes 18, aí eu chegaria no 180 alunos. Fechou? Entenderam?